Muitas pessoas sentem dificuldade em criar background para um post totalmente do zero. Mas nesse vídeo aqui eu vou te dar algumas dicas, talvez um passo a passo para você fazer os seus backgrounds mais facilmente, para você conseguir sair da estaca que você está hoje para elevar o seu nível e conseguir produzir muito mais em menos tempo. Então, bora lá. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design, e como eu disse anteriormente, muitas pessoas sentem muita dificuldade em criar um background, um fundo para o seu post totalmente do zero. Essa dificuldade normalmente acontece porque as pessoas não entendem o post ou até mesmo o processo de criação de um post. E aí elas fazem tudo de forma meio que aleatória e acabam não seguindo um processo. Lembrando que esse processo, ele não é algo que vai te deixar travado ou engessado. É só para você ter um norte, para você saber exatamente para onde você vai ou o que você tem que fazer naquele momento. Então, vamos para a tela do computador para eu te explicar certinho a partir de agora. Estamos aqui na tela do computador e eu vou te mostrar o passo a passo. Eu separei aqui 5 passos para você montar um background para os seus posts de maneira mais profissional, de maneira mais coerente, de maneira que você consiga realmente ter uma assertividade naquilo que você está fazendo. Bom, o primeiro passo aqui que você vai fazer é definir uma cor. Por quê? Porque quando a gente está fazendo um post, a gente tem uma cor meio que primária naquele post, né? Aquela cor que vai tomar de assalto, que vai chamar mais atenção naquela composição. Pode ser uma cor, podem ser 2 cores ou até mais, contanto que elas conversem entre si, contanto que elas, na junção, né, façam sentido para aquele post, que não vá, por exemplo, contra a tipografia, causando uma má legibilidade ou coisa nesse sentido. Então a primeira coisa que você vai precisar identificar é qual cor vai ser utilizada no background, ou seja, no fundo da sua postagem. Se não for uma cor, você vai precisar entender o que vai ser ali. Vai ser uma imagem? Vai ser uma textura? Vai ser um elemento? Vai ser um 3D? Vai ser diversas texturas juntas? Enfim, você precisa identificar o que vai ser colocado no background, no fundo de tudo, certo? Então a primeira coisa aqui é ver qual que é a cor predominante do seu post, do seu layout aqui. A segunda coisa é você entender se vai ter algum tipo de textura. Essa textura vai ser realmente uma textura ou vai ser uma imagem que você vai transformar em uma textura, ou você vai criar uma textura, ou vai ser sem textura. O que vai ter? Porque a textura em si normalmente é que faz o seu post ficar mais encorpado. A textura tem o poder de meio que dar um tato para o seu design, dar um tato para a sua composição. Ela tem o poder de fazer com que a pessoa que está vendo aquele post consiga sentir algo através da textura. Seja uma textura um pouco mais líquida, uma textura mais arenosa, uma textura mais leve, uma textura mais pesada, coisa nesse sentido. Então isso você vai precisar identificar também. Vai ter uma textura? Se sim, essa textura ela conversa com a cor. Se conversa, beleza, vai que vai, você pode colocar uma em cima da outra, só tirar a opacidade, aí tá tranquilo, show de bola. Se não, você vai precisar fazer algumas coisas aí, que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente, pra você entender como que essas texturas normalmente se comportam com cores que são diferentes delas, né? Porque a textura normalmente tem uma cor, aí a cor que você colocou no background tem outra, e assim por diante. Depois disso, você vai pra luz e sombra. Você vai precisar meio que manusear uma luz ou uma sombra dentro do seu background, fazendo com que o seu texto fique mais legível ou fazendo com que aquela imagem fique um pouco mais apagada ou até mesmo um pouco mais clara para dar um pouco mais de ênfase naquela imagem que você está utilizando. O que você vai precisar fazer? Se você vai precisar manusear luz e sombra, você vai precisar entender um pouco de luz e sombra. Então, recomendo você estudar um pouco de luz e sombra para saber de onde a luz vem, como que ela bate, como que ela reflete, de onde vai a sombra, para onde vai, enfim, coisa nesse sentido, porque isso é muito importante. Depois, os 2 últimos tópicos aqui são os complementos e são os adicionais. Esses complementos, eles podem ser a mesma coisa que os adicionais, só que nesse caso eu coloquei diferenciado, por quê? Porque os complementos aqui seriam os elementos complementares, que normalmente são aquelas setinhas de arrasta para o lado, o logo da sua agência, da sua empresa ou até mesmo do seu cliente, e os adicionais são coisas que vão um pouco mais além, que daí incrementa e faz você sair do nível mediano para um nível profissional dentro do seu background. E eu vou mostrar passo a passo para você entender. Bom, a primeira prancheta que eu abri aqui foi uma prancheta com um fundo cinza, né, que é a primeira cor que a gente coloca, então eu vou fazer muito baseado nos posts da Check lá do Instagram. Um fundo mais sólido, um fundo um pouco mais escuro para começar, beleza? Então eu escolhi aqui uma cor cinza para a gente começar a compor o nosso background.
Depois, a gente vai para a próxima prancheta, que no caso seria a textura. E nesse caso aqui, eu utilizei essa imagem como textura. É uma imagem que eu transformei ela em textura, ou seja, eu tirei a opacidade dela aqui um pouquinho, deixando em 30%, e assim, ao invés de eu ter uma imagem, eu tenho uma textura que casa, que funde com a cor que eu tinha escolhido. Essa textura é um pouco mais escura, né, um pouco mais voltada para o cinza. A cor que eu tinha escolhido também é um pouco mais voltada para o cinza, então elas conversam muito bem entre si. Mas aí vem aquilo que eu estava falando. Se você tem uma textura dessa cor e você tem uma cor, né, tipo um pouco diferente, vou colocar aqui um azul, mais ou menos assim, só tirar a opacidade não vai ficar legal, porque vai ficar uma coisa meio que brigando uma com a outra. Você consegue perceber que não é nem a imagem que está destacando, nem a cor que está destacando, e aí você cria algo meio ruim, meio amador, meio, sabe, aquela coisa de iniciante. Então, o que eu recomendo fazer? Recomendo você utilizar texturas ou imagens que já tenham a cor da cor que você escolheu para o seu background. Ou seja, aqui nesse caso, eu já pesquisei lá no meu Unsplash uma imagem com a cor black. Se eu quisesse imagens com cores azuis, eu colocaria aqui, ó, azul no caso, né, não purple, azul, e aí eu pegaria mais ou menos texturas assim que eles me dão, certo? Então eu poderia pegar essa daqui do céu, enfim, poderia pegar várias aqui, mas como a nossa intenção é algo mais escuro, mais voltado para o preto, para o cinza, eu coloco aqui a cor e eu já pego uma cor de imagem, de textura, que vai muito ao encontro da cor que eu escolhi aqui. Então, assim facilita muito a minha vida, eu não preciso ficar quebrando a cabeça também. Então, beleza, já coloquei a textura aqui, eu vou colocar 30% e aí a gente vai para a próxima prancheta, que no caso é essa daqui. Depois disso, a gente vai começar a implementar as coisas. Então, vem texto, vem elementos, vem logo e assim por diante. Muitas vezes vem imagem aqui do lado direito também, o que é muito importante. Às vezes sim, às vezes não, então vai depender muito do seu layout. Se é um layout mais minimalista, se é um layout um pouco mais humanizado, se é um layout um pouco mais clean, um pouco mais abarrotado de coisa, então vai depender muito. Nesse caso aqui, como a gente está indo já para o terceiro passo, que é luz e sombra, eu vou te mostrar um pouquinho aqui do que eu quero dizer quando eu falo luz e sombra. Esse background aqui, né, essa textura aqui de trás, aqui, a imagem que a gente utilizou, ela tá um tanto quanto gritante no que diz respeito à comparação a essa daqui, ó. Essa aqui está sendo usada 30% e essa está sendo usada 100%. Então, eu quero utilizar ela 100%, mas ainda assim eu não quero que cause um certo tipo de ruído entre a minha imagem e o meu texto. Por mais que não esteja causando, eu ainda quero meio que dirimir as opções, né, a possibilidade disso causar um certo tipo de ruído. Então, eu vou criar uma nova camada aqui com um pincel esfumaçado na cor da textura aqui, ó. Eu vou criar uma sombra, mais ou menos daqui de cima para cá, porque daí eu dou um pouco mais de foco para o meu texto, e aqui desse lado direito, aqui no rodapé e desse lado direito, eu utilizo a minha imagem em 100%, continuo com ela perfeitamente original, sem precisar tirar a opacidade e tirar a questão da qualidade dela. Então eu mantenho a minha imagem 100%, só coloco uma sombra aqui para dar um pouco mais de foco e de destaque no meu texto, e aí a gente tem algo assim. Depois disso, a gente vai para o quarto passo, que é a gente simplesmente colocar aqui complementos. Então aqui é como eu disse lá, os elementos complementares que a gente teria são normalmente os elementos que vêm para sinalizar alguma coisa. Então teria aqui o logo da check, teria a setinha de arrasta para o lado, aqui normalmente poderia ter alguma coisa. Aqui assim, ó, por exemplo, eu posso colocar 1/6, que no caso seria a numeração, né, do meu carrossel. Ah, Davi, lá no Instagram já tem a numeração. Tudo bem, mas eu posso colocar caso eu queira. Não tem problema nenhum. Eu venho aqui, coloco aqui também e assim fica. E aí a gente vai colocando elementos complementares. Davi, esses elementos complementares fazem parte do background? Sim e não. Não porque eles são elementos complementares, então se a gente fosse dividir o nosso post em etapas, seria background, texto, imagem, elementos complementares e finalização. Então ele não faz parte do background, né, no caso. Porém, como aqui ele tá pequenininho, ele tá tipo meio que solto aqui em cima, né, tipo assim, não solto, mas num espaço que é só dele, querendo ou não, ele incorpora no background, então ele fica como se fosse uma coisa só. Se você faz de maneira saudável, se não, vai ficar muito dividido e essa divisão vai ficar muito notória, vai ficar muito evidente. Então quando você faz de forma sutil, com elementos pequenos, com elementos leves, com elementos cleans, você consegue fazer essa incorporação. Quer ver só um exemplo, ó? Se eu pego essa seta e aumento ela assim, ou aumento esse logo assim, ó, mais ou menos assim aqui, certo? Ah, Davi, não tem ninguém que faça isso. Tá bom, então. Tá bom. E, de verdade, tem gente que faz isso. Então é por isso que é muito importante você entender e utilizar os elementos complementares como elementos complementares. Eles estão complementando a sua composição e não
podem simplesmente tirar a atenção, tirar o foco do principal, puxando o foco para eles, certo? Beleza, colocamos aqui os elementos complementares, né, os elementos que são adicionais, e agora a gente vai para a última parte, que são simplesmente os adicionais do post em si, né, aqueles frufru que as pessoas colocam, que daí se você colocar de maneira coerente, de maneira interessante e saudável, você vira um profissional realmente gabaritado. Se você coloca de qualquer jeito, que nem eu mostrei anteriormente da seta grande, do logo grande, você faz mais do mesmo e você acaba sendo colocado como um profissional amador ou simplesmente um profissional iniciante que está errando na execução. Então aqui nesse caso, o que a gente poderia fazer só para você entender? Eu poderia muito bem criar aqui um efeito de vidro no cabeçalho aqui do meu post, certo? Então eu venho aqui, pego essa imagem, duplico ela para cá, certo? Coloco ela aqui clipada nessa barrinha que eu criei e transformo isso daqui num desfoque gaussiano um tanto quanto grande. Então 7, tá bom? Essa barrinha aqui eu venho com um contorno nele de um traçado, né, na verdade, de 1 ou até mesmo 2 pixels, que daí fica interessante, talvez 1 fique até melhor. Aqui esse logo vem para cima, né, no caso, vem aqui assim, ó, e aí fica algo mais ou menos dessa maneira aqui, certo? Vou fazer a mesma coisa, só que lá no rodapé, para a gente ter uma continuação, né, de imagem, etc. Então aqui eu trago essa imagem para cá, coloco ela aqui, e aí a seta que eu tinha lá embaixo, eu vou colocar ela aqui assim, certo? Então aqui a gente já começa a compor o nosso background de uma maneira mais interessante. Quer fazer algo a mais, quer fazer um background um pouco mais trabalhado, daí você pode colocar brilho, você pode colocar, por exemplo, brush, você pode colocar aqueles efeitos que dão continuidade no carrossel, né? Que tipo assim, você vem aqui, ó, com essa parte aqui do meio, cria algo mais ou menos assim, ó. E aí eu coloco aqui uma cor mais branca, certo? Tem algo aqui. Aí na hora que eu continuar o meu carrossel, essa imagem branca aqui, ela vai continuar aqui, certo? Eu vou levar essas imagens aqui da prancheta número 6 para a prancheta número 7, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Ó. Vou trazer para cá, pegar essa continuidade aqui, esse retângulo ele vai vir aqui assim, ele vai ser esticado até aqui mais ou menos, e aí beleza. Ó, só para você entender, eu vou pegar essa imagem aqui e essa daqui e vou aumentar ela, juntamente com essa que está desfocada e com essa daqui também, certo? Eu vou pegar ela, trazer para cá e vou aumentar ela para ela ter uma continuidade no nosso carrossel. Então vai ser algo mais ou menos assim. Show de bola. Beleza. Agora, para você, como eu disse, né, para você colocar um que a mais, um tchan no seu post, você pode fazer isso daqui, ó. Essa aqui é a capa, como fazer o background profissional dos seus layouts. Aqui você já mostra a sua intencionalidade, né, com a questão do arrastar para o lado. Então tem a seta e tem essa continuaçãozinha aqui, né, esse início. E aí aqui você começa a escrever seu texto, né, aqui desse lado aqui assim, ó. Você vai pegar aqui seu texto e vai começar a escrever o seu conteúdo. Então eu vou colocar aqui, ó. A primeira dica para fazer um background de respeito é você saber as etapas, certo? Então aqui teria o meu texto já, eu posso diminuir ele um pouquinho, mais ou menos aqui, coloco no meio, e aí a gente começa a construir o nosso post. Então daqui eu conseguiria fazer um post carrossel muito, muito bom, tendo continuidade de uma página para outra, mantendo aqui o background, fazendo com que os nossos posts, né, o nosso post em si aqui nesse caso, seja muito profissional, tenha uma imagem, né, uma qualidade muito elevada perante aos outros designers por aí. Ah, e só lembrando, dicas como essa daqui e muitas outras você tem dentro do nosso curso, o Photoshop em Comum, que é muito, muito, muito bom para você que é iniciante, amador ou até mesmo profissional. Se você é iniciante ou amador, você vai aprender do zero essas dicas aqui que eu tô te dando nesse vídeo. E se você é profissional, você vai conseguir aumentar a sua produtividade, você vai conseguir aperfeiçoar muito mais o seu trabalho, conseguindo ganhar muito mais dinheiro, enfim, fazendo muitas coisas da hora. O link tá aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e dar uma olhadinha na página. Bom, como você viu aí, esse é o processo que eu utilizo na criação de background dos meus posts e eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, deixa um feedback, que isso é muito importante. Não se esqueça de clicar no gostei também, porque isso vai ajudar demais, de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber em primeira mão os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, valeu e falou!